Será possível um homem reencarnar num corpo de um animal? Esta é uma questão que merece um estudo um pouco mais aprofundado, porque não basta dizer que pode ou não pode. Vamos pensar uma coisa. Quando nós pegamos um animal, tipo um cão, que é muito familiar, nós vamos observar que a caixa craniana dele é uma caixa pequena. Se você pegar um lêmure, que já é um antropóide, que já está no caminho, né, dos símios, então você vai ver a caixa craniana dele é muito pequena. Mas vamos dar um avanço. Vamos pegar um chimpanzé, que é o nosso ancestral comum. Então a caixa craniana do chimpanzé é muito pequena também, em relação ao homem. Você observa que nesses animais existem os caninos, eles são muito protuberantes. Existe o focinho, né? E esse focinho ele vai sendo recolhido gradativamente para surgir a face. As garras dos animais nas patas, quando vai chegando próximo do homem, elas começam a modificar e o polegar começa a flexionar, que os antropólogos chamam de polegar oponente. Então, ou seja, tem toda uma modificação do animal até chegar ao homem. Quando nós chegamos próximo do homem, ali no Australopithecus, a caixa craniana ela vai aumentando, vai ficando bem diferente dos chimpanzés, por exemplo. E aí vai acontecer uma coisa interessante, que o cérebro também vai aumentar. Por quê? Porque quando o espírito chega no homem, ele desenvolve 5 sentidos, ele desenvolve a razão, ele desenvolve o pensamento contínuo, então ele tem que ter um aparelhamento cerebral que o capacite para tudo isso. Daí ele começa as suas experiências enquanto Homo habilis, Homo erectus, e vai crescendo o Neandertal, depois chega o Homo sapiens, e cada vez mais ele vai solidificando essas experiências com o cérebro já com mais possibilidades. A pergunta, é possível um homem voltar a reencarnar no corpo de um animal? Impossível. Porque a evolução ela é contínua, ela não volta. Como que nós vamos encaixar um cérebro de um homem, hoje, né, dentro de um crânio, por exemplo, ficar bem perto, né, de um chimpanzé, de um gorila, ou de um cão, ou de um elefante? Não há a menor possibilidade. Por quê? Primeiro, que não vai caber lá. E segundo, que esse homem ele não terá essas expressões que ele já adquiriu, que estão no inconsciente dele. Uma vez estabelecido no inconsciente, passa a fazer parte nosso. E quanto mais a gente trabalha essa informação no inconsciente, mais ela se automatiza. E vamos descartando aquilo que não serve. Aquilo que não vale a pena, então o inconsciente descarta. E aquilo que vale a pena vira automatismo. Veja que é impossível voltar um homem a reencarnar no corpo de um animal. Não há a menor condição para isso, porque ele já tem face, ele voltaria com focinho, ele já tem os caninos todos recolhidos e vai voltar com os caninos protuberantes. A garra, ele vai perder o polegar oponente para voltar a garras. É impossível isso e seria muito estranho se houvesse essa possibilidade. No passado, tinha-se uma teoria chamada metempsicose, que dizia que se o espírito cometesse muitos enganos, ele poderia retornar no corpo de um animal. Mas isso é impossível, como nós estávamos dizendo. Então vamos tentar entender por quê. Essa metempsicose que veio lá dos gregos, né, que tiveram relações com os egípcios, como é que isso é possível colocar uma teoria dessa? É muito simples. Naquelas civilizações antigas, existia muito esse cuidado dos espíritos que eram exilados, né? Principalmente os egípcios, eles eram exilados de Capela. Então, eles eram lá em Capela, pode ser até pessoas muito poderosas, intelectuais, pessoas com muita condição de raciocínio, mas que moralmente estavam atrasados. Não queriam o aspecto da moralidade, da moral, da ética, não queriam nada disso. Só queriam mandar
né? E todo mundo tinha que obedecer, essas coisas que existem por aí. E então, o que acontece? Eles vêm para a Terra, que na época era um planeta muito primitivo, e eles têm que encarnar em corpos, claro que em corpos humanos, né? Mas muito próximo ainda daquelas expressões dos primitivos. Daí que, às vezes, o corpo deles era um corpo meio estranho, né? Meio fora das proporções, né? Da beleza que se tinha em Capela. Daí a origem da metempsicose, ou seja, uma semelhança. Né? Se você não cuida da sua vida, você pode reencarnar num planeta de corpos semelhantes ao corpos de animais, mas não num corpo de animal.